Sejam bem-vindos à nossa quarta aula do módulo de macroeconomia do nosso treinamento 3D, as três dimensões do mercado financeiro. Módulo esse onde nós passamos aqui por todas as estruturas, basicamente pautado em estrutura de tesouraria, para que vocês compreendam como que o dinheiro entra na nossa bolsa, como que os ativos eles conversam entre si, de que maneira essas estruturas são montadas e de que forma também essa volatilidade que tanto nos interessa, tanto para um curto ou médio ou longo prazo, de que maneira elas funcionam para que a gente entre com mais responsabilidade e tenha um entendimento real de como os operacionais, de como os grandes players realmente se posicionam. Essas aulas são importantes para que já de início nós tenhamos aqui uma consciência profissional de como a gente vai operar, de que maneira nós vamos nos posicionar, e é bom a gente ter um entendimento macro de como realmente funcionam as tesourarias, para que nós consigamos aqui rastrear as distorções de mercado. Como a nossa ideia aqui é seguir o fluxo dos players, tentar entender como as coisas são feitas e de que maneira os negócios são formados, nós vamos pautar o nosso operacional praticamente 100%, pelo menos nesse início, até que a gente consiga se entender e você consiga se localizar e ter um racional de como o mercado funciona, aí sim a gente pode expandir isso para outros tipos de operações, mas o nosso operacional principal vai ser focado sempre na arbitragem de mercado, porque a ideia é seguir o fluxo e como a gente busca distorções, é interessante a gente ter esse racional de paridade para que quando as distorções aconteçam, nós consigamos ali identificar essa distorção para que a gente consiga ter uma ideia de se o mercado vai fechar esse spread, se vai rolar uma arbitragem nessa distorção, ou se não, se ele vai continuar distorcendo as paridades. Geralmente, essas distorções, por conta da arbitragem de mercado, dos robôs, HFTs, exatamente também por conta da paridade, elas são sempre autoajustadas. Então, entendendo onde os preços estão e onde está essa distorção, e com base em qual indexador, qual paridade ele está distorcendo, nós conseguimos, assim, pelo menos ajudar a fazer preço no mercado e conseguimos pegar operações que tendem a ser mais assertivas. Então, seguindo o racional aqui das estruturas que nós já passamos aqui por o cupom cambial, passamos aqui basicamente por uma das maiores estratégias de tesourarias que são usadas no nosso mercado, e hoje a gente vai falar aqui um pouquinho, continuar a nossa sequência de aulas pautadas no câmbio, e vamos falar aqui um pouquinho de um outro instrumento que é muito utilizado em tesouraria, que é o FRP. O FRP é só mais um instrumento de vários outros que são utilizados pelos grandes players de mercado, vamos dizer assim, para montarem as suas estruturas e para entrarem no mercado. Como nós sabemos, os players eles não entram no mercado via uma estrutura só, eles não simplesmente compram um ativo ou vendem outro. Geralmente eles montam grandes estruturas e por isso que serve a paridade, por isso que serve a correlação dos ativos para que a gente consiga entender a distorção, por onde esse cara está entrando, por onde ele está saindo e por quê. E aí sim a gente consegue, com base em indicadores assim que vão facilitar a nossa vida, que é a curva de juros, por exemplo, a gente não precisa, como eu falei, a gente não precisa rastrear tudo que os caras estão fazendo, é simplesmente se atentar que isso existe, é importante que a gente saiba que como as coisas funcionam, e aí sim nós vamos focar em alguns indicadores apenas. Nós não vamos focar 100% em cupom cambial, em FRP, até porque essas estratégias de tesouraria, nós não temos acesso a muitas leituras que eles têm. Os dashboards disponibilizados para os grandes fundos e grandes institucionais não são disponíveis a pessoas físicas e limitando assim então a nossa leitura de mercado e se tornando até incompatível. Então nós temos que entender que existem e sim nos posicionarmos exclusivamente quando houver uma distorção. Aí sim, quando não houver distorção, já de início nós vamos colocar aqui que são geralmente HFTs ou robôs de mercado, porque os preços de mercado já estão formados. Então quando os preços de mercado já estão formados, nós tentamos ficar de fora e esperamos que a distorção aconteça para que a gente consiga entender se é uma distorção e que realmente os players querem levar esse preço de uma forma evolutiva ou para cima ou para baixo, ou simplesmente se eles querem arrastar isso e estão esperando algum outro movimento de algum outro indicador. E isso a gente vai conseguir rastrear. Então vamos seguir aqui a nossa aula de câmbio, né? Falar um pouquinho do FRP, que é um instrumento muito importante também utilizado aí pelos grandes players. Vamos lá.
Então estamos aqui no nosso módulo de macroeconomia, nossa quarta aula. Mais uma vez, é a aula número 2 com relação ao câmbio. Estamos focando no câmbio porque o câmbio basicamente ele é o dinheiro, ele é o fluxo do dinheiro que entra e sai dos mercados e sem ele nada acontece. Para se comprar ou vender um ativo, tudo passa pelo dinheiro. Então é importante que nós foquemos aqui 100% no câmbio. Não necessariamente estamos aqui fazendo aula de câmbio para operar dólar, e sim para operar tudo, operar ações, operar índice. O que é importante que nós entendamos aqui é simplesmente como essa troca financeira, essa troca monetária, ela é feita para que a gente consiga ter um entendimento macro do mercado e aí sim termos um racional um pouco mais profissional de como as coisas realmente acontecem. Então, dando sequência aqui ao nosso módulo de macroeconomia, novamente nossos recadinhos aqui, é importante que vocês leiam, peço para que vocês leiam isso aqui, porque é basicamente um objetivo que nós temos que ter ao final deste período, ao final desse treinamento, nós temos que ter um objetivo, entender como é que eu quero acabar o treinamento 3D e o que é que eu quero, o que é importante que você saiba, o que é importante que vocês entendam, tá? Claro que se você quiser se aperfeiçoar em estratégias de tesouraria, não é o foco aqui do nosso treinamento. Nosso treinamento foi juntar um pouquinho dos três fundamentos e de uma forma efetiva. É importante que se diga isso, tá? Não estamos aqui para focar 100% em tesouraria, porque a gente não vai usar muitas dessas coisas, até pela complexidade dos cálculos. Muita gente nem gosta de ficar fazendo muita conta. Eu tentei trazer para cá o mínimo possível. É claro que a gente tem que passar assim, por algumas continhas, mas simplesmente para vocês entenderem como as coisas funcionam e parem de cair às vezes em alguma armadilha do próprio mercado e principalmente entenderem que realmente as estratégias feitas em tesouraria é algo muito maior do que nós pensamos e não simplesmente uma ordem de compra ou venda no book de ofertas, tá? Então estamos focando simplesmente no câmbio só para isso, mas serve para tudo, tá? Tanto para índice, para ações, para dólar, o que não importa o que você vai operar, tá? Milho, soja, trigo, tudo é feito, tudo passa pelo câmbio. Então a gente precisa entender como realmente o câmbio ele é formado e como é feita essa troca e com base em que, para que a gente consiga entender um pouco mais sobre a paridade do poder de compra, que foi aí basicamente uma das nossas primeiras aulas, tá? Então vamos seguir aqui, ó. O que é importante que a gente saia dessa aula de hoje entendendo? A gente vai entender o que é casado de dólar, tá? Que é o FRP, que é o dólar casado. Acho que muita gente já ouviu falar, outros não. Então, sejam bem-vindos. Você que nunca ouviu falar sobre o casado de dólar, entenda que isso aqui é um dos maiores instrumentos de troca do nosso mercado. A gente vai falar um pouquinho sobre ele, tá? Só para a gente ter esse entendimento. Então, é importante que a gente saia daqui dessa aula entendendo o que é casado de dólar, que é esse FRP. Vamos falar aqui um pouco de Forex. E não vamos falar de Forex para você sair operando Forex amanhã, tá? O Forex simplesmente é uma troca de moedas, a gente precisa falar sobre ele, porque é como é feita as conversões de moedas no mundo todo, tá? É claro que lá na frente, se você quiser se aperfeiçoar no Forex, o Forex é uma ferramenta maravilhosa, é um mercado magnífico de operacional, né? Inclusive eu vim de Forex e operei Forex durante muitos anos da minha vida, então ele pode ser sim, inclusive pode ser sim até pauta de algum próximo treinamento nosso se a gente focar simplesmente em Forex, tá? Então eu tenho que passar um pouquinho pelo básico do Forex, simplesmente pela conversão das moedas e pela troca, tá? Outra coisa que é importante que nós sabemos aqui, o DXY também, que acho que já está claro para todo mundo que ele é o cara mais importante de referência aqui de moedas, né, do global, a gente pode dizer assim, não simplesmente só aqui para mim, mas simplesmente o DX ele é o cara mais importante de análise de variação cambial global do mundo todo. Tá todo mundo de olho no DXY para entender o que é que está acontecendo com ele para a gente ter aí uma visão do que os mercados querem, se eles estão tomando risco, estão fugindo do risco. O DXY traz para a gente uma visão panorâmica de como os mercados estão pensando com relação ao risco versus o prêmio que está sendo pago pelo mercado, tá? E aqui também é importante a gente passar pelas moedas emergentes, que é aqui onde nós moramos, né? O Brasil é emergente, então é importante que nós falamos aqui sobre como os emergentes conversam entre si e o que é que a gente tem que olhar. Então, a paridade que a gente tem que fazer, a correlação que a gente vai fazer para operar, principalmente para quem for operar dólar, a gente tem que ter esse entendimento aqui desses dois caras aqui, tá? Ou seja, isso aqui é uma cesta de desenvolvidos e isso aqui a gente vai fazer uma conta dos emergentes. Então, emergentes versus desenvolvidos, independente se você vai operar dólar ou não, se esses caras aqui se mexerem, o índice também vai se mexer e, consequentemente, também as ações também vão se mexer, porque tudo isso aqui é um panorama macro, isso aqui tem correlação direta com curvas de juros do mundo todo, tá? Então, seguindo aqui, pessoal, vamos falar aqui um pouquinho então de casado de dólar. O que é esse casado de dólar? O casado de dólar, basicamente o forward points, né, que é esse cara aqui, forward points,
ou simplesmente casado de dólar, é uma estrutura adotada pelas tesourarias para fugirem da alta volatilidade de uma negociação feita à vista. Vocês já perceberam que todo mundo está querendo correr da variação cambial, e isso é mais importante, né? Por isso que a Petax entrou já, foi um dos focos principais aqui da nossa macroeconomia, né? Essa estratégia é focada majoritariamente nos contratos futuros de dólar, porém utiliza a taxa de câmbio intradiária como ponta, pois quando se usa o FRP, o casado de dólar, na verdade está se operando uma estrutura de compra e venda simultaneamente, pois trata-se de uma mesma operação, porém invertida entre compra e venda. Quando alguma tesouraria ou instituição faz qualquer operação de dólar para alguma empresa, ela recorre sempre ao FRP, pois, para a garantia da operação no momento da negociação, use-se o spread como objetivo do diferencial entre o contrato futuro, o forward, e o dólar à vista, o spot. Via de regra, o que se deseja operar na FRP é apenas a diferença de pontos entre o spot, ou à vista, e o forward, o futuro. O FRP é apenas uma operação estruturada e não necessariamente trata-se de um contrato. Portanto, não tem vencimentos futuros e as operações abertas em FRP ao final do dia se tornarão automaticamente posições abertas em contrato futuro de dólar. Então vamos lá, vamos por parte, pessoal. O que é o casado de dólar? O casado de dólar ele é uma estrutura. Ele não é um instrumento que você compra e simplesmente só compra e vende. Quando você compra um FRP, automaticamente você já está comprando algo e vendendo algo da mesma forma que o cupom cambial, por exemplo, e da mesma forma também, é sempre bom fazer um paralelo aqui, a rolagem de contratos, né, do índice e do dólar, o DR1, por exemplo, que é a rolagem de contrato do dólar, e o IR1, que é de índice rolagem 1, dólar rolagem 1, e aí aqui a gente tem os códigos de vencimento, né? A gente está aqui no código Q22, a gente vai mudar para o contrato QU22, tá? Então a gente vai trocar aqui. O que é isso aqui? A rolagem, quando você compra um ticket de rolagem, você está simplesmente evitando de abrir duas operações em que você vai ter aí duas tributações, duas taxas, você vai ter duas operações diferentes, você vai ter que acompanhar as duas. Então o que você faz ao invés de você comprar um contrato e vender outra, vender um contrato e comprar outro, você vai simplesmente na DMF e você compra o ticket da rolagem, o que automaticamente a bolsa ela já faz para você o que você iria fazer. Ela faz, você sai de uma posição, você vende um contrato curto e você entra comprado no contrato mais longo. Você sai do contrato que vai vencer e entra automaticamente no contrato que vencerá 30 dias à frente deste aqui no caso. Tá? Então o ticket da rolagem ele é um instrumento muito importante usar em tesourarias, inclusive, e esse sim é disponível a nós aí, pessoas físicas. Então o FRP ele é basicamente, assim como o cupom cambial, a mesma coisa. Quando um institucional ele compra um FRP, ele está aqui, na verdade, vendendo um contrato e comprando outro. Via de regra, o que se deseja operar no FRP é apenas a diferença entre o spot à vista e o futuro. A gente vai entender por quê, eu vou mostrar aqui para vocês, vou demonstrar, fazer uma demonstração de como essa operação é feita na prática, para vocês entenderem um pouquinho mais, porque quando um institucional ele está comprando FRP, na verdade, além simplesmente de fugir da variação cambial, ele está tentando evitar ficar com uma posição aberta, e a gente vai entender o porquê. Então o FRP ele simplesmente é um instrumento usado durante o pregão e ao término do dia, quando o dia se encerra às 17 ou às 18 horas, depende de quando, depende muito isso aqui, ele é alterado, né? Depende do horário de verão e tudo mais. Quando o mercado fecha, o FRP ele deixa de existir e ele automaticamente se torna em um contrato futuro de dólar. Então, o institucional que estiver posicionado no FRP, que comprou um FRP, que é como se fosse uma garantia, ele comprou um FRP, automaticamente ele está vendendo dólar à vista e está comprando dólar futuro e ele ganha aqui o diferencial entre esses dois. Ele ganha a diferença de pontos entre os dois, tá? E ao término do pregão, este FRP automaticamente ele se transforma em contratos de dólar futuro. Então, seguindo aqui, queridos, como é na prática esse FRP, né? O Forward Points, que é esse cara aqui, quando algum banco faz alguma operação de câmbio em que ele precisa vender X dólares
para alguma empresa ou algum outro banco, ele assume um caixa de X dólares negativo, ficando exposto à variação da taxa de câmbio em caso de reposição desse caixa. Portanto, a operação ideal para esse déficit de reserva cambial é utilizar esse instrumento do FRP para ganhar na arbitragem do diferencial de pontos entre o spot, ou à vista, e o forward futuro. Acho que já ficou claro para todo mundo que quando nós falamos aqui de forward, nós estamos falando de futuro, tá? Contrato futuro de dólar, dólar de forward, tá? Contrato futuro de índice, contrato forward de bolsa, né, de índice e vice-versa, tá? O spot é o à vista, é o pronto, aquele que você vai na casa de câmbio agora para comprar. Então, como funciona isso aqui, ó? Quando um banco, por exemplo, alguém liga para um banco para fazer alguma operação, esse banco ele fica negativo num caixa de câmbio. Se ele for repor este caixa, por exemplo, ele corre o risco de entrar em uma taxa de câmbio muito maior e sair no prejuízo. A gente está falando aqui de simplesmente $1 versus R$ 1, que é a nossa taxa de câmbio aqui. Se formos colocar aqui, a gente precisa agora basicamente aqui de R$ 5,50 para comprar $1. Então, ou seja, o banco que está com posição em dólar, caso ele se desfaça dessa posição, amanhã, por exemplo, essa taxa de câmbio aqui, ela pode estar muito maior, né? O real pode se desvalorizar e caso ele tenha que repor o seu caixa, ele vai ter que repor o caixa em cima de outra variação cambial, fazendo com que ele tome prejuízo. Então, em muitos casos, o FRP, ele praticamente salva a vida desse banco ou desse institucional que vai se desfazer de dólar ou montar alguma operação. Então, como funciona isso na prática? Vamos supor aqui, por exemplo, o forward point, a estrutura do casado de dólar, né, do FRP aqui, a estrutura, um exemplo, tá? A empresa A precisa comprar $100 mil e recorre ao banco B para fazer essa operação. Essa empresa aqui, ela precisa de $100 mil e ela recorre ao banco que tem os $100 mil, né, em caixa, para fazer essa operação. Se o banco B, esse cara aqui, aceitar a transação, ele ficará vendido, ele ficará negativo em $100 mil do seu caixa, tendo de fazer a reposição o quanto antes para evitar as variações da taxa de câmbio. Foi o que a gente acabou de falar. Em tese, a posição vendida que a gente fala vale para tudo, né? Se esse banco aqui, por exemplo, do nada, ele não olha mais nada, ele simplesmente, esse cara quer comprar, ele vende esses $100 mil para ele, faz parte da reserva cambial do banco. Ele vai ficar negativo. Ele vai ficar no negativo aqui, ele vai ficar numa posição vendida em $100 mil, por exemplo, numa taxa de câmbio, como eu acabei de falar, a 5,50, né? Que vamos supor que a Petax deste dia, que no dia deste negócio aqui esteja basicamente em 5,50. A nossa Petax esteja, a nossa taxa de câmbio no dia dessa transação esteja em 5,50. Se amanhã essa taxa de câmbio estiver 5,60, esse banco aqui já vai, ao invés de estar em negativo em 100 mil, ele vai estar em negativo em muito mais de 100 mil. Exatamente por isso que se fala que as reservas cambiais do Banco Central do Brasil, por exemplo, elas em tese, em suma, a nível contábil, elas não têm muito valor. Então é errado pensar que se o dólar está em 5,50, o Banco Central está lucrando porque ele comprou dólar a 4,70. Isso não existe, porque a cotação, as reservas cambiais, elas são balizadas na Petax do dia. Então, se o Banco Central, por exemplo, ou qualquer banco, ele tem $300 mil em caixa, ele tem $300 mil independente se valoriza ou desvaloriza, porque ele tem essa reserva. Então, se a cotação, se a taxa de câmbio aumentar ou diminuir, independente de qualquer coisa, esses $100 mil aqui no caso do banco vão continuar sendo $100 mil independente de qualquer coisa. O que vai mudar aqui, talvez, é o poder de compra só, internamente. Porém, como esse dinheiro ele já ele já está contabilizado, independe de quanto vai estar o dólar aqui, tá? Então, a nível de taxa de câmbio, simplesmente taxa de câmbio com reserva cambial, independe se está alto ou se está baixo, vai custar a mesma coisa. Agora, a partir do momento que ele sai daqui e ele vai ter que ir no mercado para buscar mais 100 mil, aí ele entra na taxação, ele entra na taxa de câmbio atual, tá? Então, funciona mais ou menos assim. Então, o que acontece para esse banco não ficar no negativo aqui? Ele quer fazer um negócio, ele não quer ficar no negativo. Aí é que entra essa ferramenta maravilhosa que é aqui o FRP. Porque ao invés simplesmente de fazer essa transação direta para ele aqui, esse cara quer $100 mil.
Ao invés de fazer isso aqui, vai entrar uma terceira pessoa aqui no meio, que é o intermediador. Ou seja, eles não vão fazer essa operação direta. Não vão, eles vão usar um intermediador. E aqui é que entra a nossa querida BMF B3 com esse instrumento maravilhoso aqui que é o FRP. Por quê? Ao invés desse cara do banco ele vender para o cliente diretamente, ele primeiro passa pela B3, ele compra esse instrumento, ele compra um FRP, automaticamente, o que é que ele ganha ao fazer isso e não fazer isso aqui? Ele não zera o teu caixa, ele passa pela B3, ele pega esses 100 mil aqui na variação intradiária, ele pega na Pitax do dia, ele ganha, além simplesmente, o que acontece? Ele fica vazio, ele fica negativo, vendido em 100 mil, mesmo assim, porém, ele ganha aqui o diferencial de taxas entre o spot e o contrato à vista, que é isso que interessa para eles, porque além simplesmente aqui do spread, do diferencial de pontos que ele ganha, que a gente já vai ver como eles fazem esse cálculo, ele também aqui, ao término desse contrato, ele fica posicionado em dólar futuro, fazendo com que ele tenha mais instrumentos, como o dólar futuro ele é mais líquido, ele tem aí uma posição em dólar futuro, mais os pontos da arbitragem, que é entre o à vista e o futuro, em que ele pode negociar da maneira que ele quiser, tá? Nos próximos dias ou nos próximos meses, ou até mesmo montar qualquer outra estrutura em cima do próprio FRP. Então o que acontece aqui? Ele passa pela B3, compra o FRP, ele ganha esses 100 mil, ganha a arbitragem e aí sim ele tem o dinheiro em caixa para repassar para o seu cliente. Esse cliente aqui, então, em tese, ele ficou com os seus 100 mil. Então fica assim, o cliente tem os 100 mil, este banco aqui, que iria passar diretamente para ele, passou pela BMF, que ganhou em emolumentos e taxas de transações, todo mundo sai ganhando aqui, tá? E o banco, ao comprar o título de FRP, que é o mecanismo, ele fica negativo em spot, negativo em à vista, porque ele repassou esse dinheiro para ele. Porém, para fazer essa operação, ele ganhou a arbitragem, que é o diferencial de pontos, e ainda ganhou aqui, uma posição em contrato futuro que pode ser liquidada em D mais 1 ou D mais 2, tá? Aí depende muito da taxa de câmbio, ou até mesmo ele pode segurar essa posição mais para frente para fazer qualquer outro tipo de operação. O que é importante a gente saber aqui? Que quando você vê o dólar subindo, ou o índice, não importa, tá? Porque essas operações são estruturadas. Quando você vê o dólar subindo no mercado, não simplesmente o banco X está comprando o dólar no mercado. Ele pode muito bem estar fazendo uma operação no FRP. Ou seja, se ele está vendendo dólar spot, comprando dólar à vista, o que é que a gente entende aqui? Que a cada operação de FRP, quando o FRP está subindo, significa que nós estamos tendo o quê? Uma saída de fluxo. Olha que interessante, quando o FRP está subindo no mercado, é ao contrário, a gente entende que estamos tendo uma saída de fluxo à vista, que é o que interessa, né? Os dólares americanos é o que interessa, porque o dólar futuro simplesmente ele é um derivado do à vista, ele não existe, ele é um contrato, ele não é o dinheiro físico. Então, esse cara algum dia vai se tornar o dólar físico, mas o que importa mesmo é o dólar spot, que é o que serve para negociações à vista, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, quando um gringo ou algum estrangeiro entra no Brasil, ele entra trazendo dólar de verdade no Brasil. Então, qualquer fuga que aconteça, porque o real deprecia bastante e isso aqui fala muito sobre a nossa economia, porque a fuga de capital estrangeiro significa menos investimento, menos dólares no Brasil, consequentemente menos caixa, menos fluxo de caixa para várias empresas que têm reservas em dólar e também, consequentemente, também para o nosso próprio Banco Central. Tá? Então, a alta do FRP, ele traz para a gente aqui um cenário de saída de fluxo. Tá? Simplesmente isso e um aumento de posição, obviamente, um aumento de posição em dólar futuro, que em nada interessa para a gente, porque ele pode ser feito ou desfeito a qualquer momento. Então, essa estrutura de FRP, simplesmente, ela serve para esse banco B não tomar prejuízo, né? A B3 não, a BMF, né, que é a Bolsa de Mercadorias, também sai ganhando. Essa estrutura ela é montada porque ao final do dia esse FRP vira um contrato futuro, esse banco vai ficar posicionado em contrato futuro, dependendo de quantos FRPs ele comprar, ainda ganha arbitragem que é descontada também no preço do dólar futuro, a gente vai ver a fórmula já, e esse cara sai feliz da vida com a sua taxa com os seus 100 mil dólares
na taxa de câmbio intraday, tá? Ou seja, D0, ele fica aqui posicionado no câmbio de hoje, com 100 mil dólares no câmbio de hoje. Por quê? Porque todos eles aqui basicamente usaram como referência a taxa de câmbio atualizada, que é a taxa de câmbio intraday. Então, seguindo aqui, só para a gente ter agora um entendimento de como como esses negócios são feitos, baseados em fórmulas, novamente, não vamos focar em fórmulas, fiquem tranquilos com isso. Isso aqui é simplesmente a título de você ter de conhecimento para que você entenda como são formados e não fique perdidos depois, tá? O que eu vou muito lá na próxima aula, inclusive que a nossa próxima aula de macroeconomia que será vista, será ao vivo, né? Eu vou muito eu vou ensinar para vocês como fazer o cálculo do dólar futuro para a gente entender mais ou menos quanto ele custa com base nos indicadores que a gente está falando, para vocês entenderem como a curva de juros é importante, como o cupom cambial é importante, como o FRP é importante, para vocês entenderem como eles fazem parte de uma precificação, tá? Para que nós entendamos aqui onde estão as distorções. Então eu vou muito querer, pelo menos que vocês saibam um pouquinho só de forma, não custa nada. Eu acho que isso aqui é o básico do básico, tá? Não precisa quebrar a cabeça, querer saber sobre FRP. 100%, porque, novamente, o FRP e o cupom cambial, eles são mecanismos de tesouraria, nós não vamos usar para operar, não vamos, e não é importante a gente ficar fazendo conta, tá? Fiquem tranquilos, simplesmente, nós precisamos entender que esses caras existem, e se eles existem, eles fazem parte da fórmula do dólar futuro, e fazem parte da fórmula da curva de juros, que, consequentemente, vai impactar o nosso operacional, porque aí sim, na próxima aula, nós vamos falar sobre a paridade entre juros, dólar e bolsa, né, que é a Ibovespa, e são os três que a gente vai olhar. E isso nós vamos ter que olhar. E para olhar e entender como funcionam as distorções, para que eu confie naquela operação, entenda como a arbitragem é formada, eu preciso passar por todo esse cálculo matemático aqui, que é basicamente isso que move os mercados, tá, pessoal? Então aqui, ó, a forma do FRP, como é que eu chego no FRP, como é que os bancos calculam isso? Obviamente, ninguém fica lá com uma caneta na mão anotando isso, fazendo cálculos. Todas essas formas aqui, exatamente por isso que os mercados são automatizados hoje em dia, muitos robôs, porque os robôs já trazem essas fórmulas aqui já inteiramente plotadas, já trazem para o player a distorção necessária. Olha, aqui abriu uma distorção, abriu 3 pontos, 5 pontos de spread, vamos arbitrar, porque é isso que os mercados basicamente buscam, tá? Arbitrarem os preços para buscarem lucros, obviamente, como a gente também. Então, entendendo onde essas distorções vão acontecer, a gente consegue também entrar na arbitragem, tá? Então, aqui está mais ou menos uma fórmula de cálculo e como realmente funciona. Olha só, o FRP ele é uma estrutura assim como o FRA. Como eu acabei de falar. Então, o dólar à vista, para quem não sabe, o dólar à vista, ele é precificado em cima da taxa de câmbio atual, porém ele pode ser liquidado de 2 a 4 dias. O que significa isso? O dólar à vista, o nosso dólar hoje, ele tem valor na minha taxa de câmbio hoje até D mais 2 em dias úteis ou D mais 4 em dias corridos, tá? Guardem bem isso, pessoal. As contas de mercado sempre são feitas em cima de dias úteis versus dias corridos. Se um contrato vence para 30 dias, eu tenho que entender quantos dias faltam, porque a cada dia o ativo custa um preço. Por isso que é importante que você não deixe um preço parado lá e deixe o mercado ir para que você opere naquele preço, porque a cada segundo esses números aqui eles estão conversando entre si, o fluxo de mercado muda. É só isso que eu quero que vocês entendam. Então, um preço que você marcou, às vezes para você operar, traçou lá uma linha de suporte e resistência, os operadores de day trade, e largam uma ordem lá e não se atentam ao fluxo de mercado, acaba que vai lá, mas era um preço meu. Deixou de ser às vezes, porque o intraday está precificando outra coisa. Então é importante que vocês se atentem a isso, tá? O dólar à vista, que é o nosso spot, ele tem aqui um prazo de 4 dias úteis para liquidação, 2 dias úteis ou 4 dias corridos, incluindo sábado e domingo. E o dólar futuro, a gente começa a operar ele dia 1º, né, na verdade, e entrega 28 dias depois, né? Ou seja, no final do mês, a gente tem que fazer a rolagem de contrato ou trocar de contrato. Então, o dólar futuro, basicamente, ele trabalha em 19 dias úteis ou 28 dias corridos. Tá? Funciona mais ou menos assim. A conta que se é feita dos mercados com base em qualquer fórmula, ela é feita dessa maneira aqui, tá? Então eu tenho aqui o diferencial. Olha só, se o FRA ele é a diferença de pontos entre dólar futuro e dólar à vista, né? O dólar à vista, dólar futuro spot e o forward, né? Em dias também tem. Então eu preciso entender quantos dias de diferença eu tenho entre o spot e entre o futuro. E esses caras aqui eles vão entrar nesta fórmula. Então, ou seja, o que significa isso aqui? O D0,
quanto é que vai custar o FRA no D0, que é o hoje, né, o dia de hoje. Essa fórmula ela é feita da seguinte maneira: nós pegamos o spot zero, o spot de hoje, né, o que está saindo agora, quentinho ali, 1 da tarde sai ali a taxa de câmbio, tem esse spot. Então a gente vai pegar esse spot, S0, multiplicado por 1 menos 1 DDI, ou FRA, ou cupom cambial, né? Olha o cupom cambial aqui entrando na fórmula também agora. Um cupom cambial vezes 24 dias corridos. Aqui são dias por meses, tá? Então funciona assim, ó, são dias dividido por meses, tá? Dias de mês versus dias do ano, tá? Então aqui, ó, significa que o DDI já é um padrão norte-americano calcular dias corridos, tá? Inclusive tem aí nos livros do John Hull mesmo, ele usa aqui todas as formas que eles usam para fazer as contas de cupom cambial, é usado aqui os dias corridos, o que significa que é uma conta suja. E aqui no Brasil, para a gente calcular o DI, a gente usa uma conta limpa, a gente usa os 252 dias úteis, tá? Então a gente tem aqui dias corridos versus dias corridos para o fechamento do ano. Então o ano tem 360 dias versus 24 dias que faltam de diferença entre o à vista e o spot. E aqui para calcular o DI, que é o nosso, isso aqui é os americanos, é o cupom cambial, é os juros americanos, dividido por juros em reais, que é o nosso DI, nós usamos aqui dias úteis versus os dias úteis no ano. Tá? Então 17 dias de diferença entre um contrato futuro e à vista, dividido por 252, que é a quantidade de dias corridos para fechar o ano. Porque se eu estou falando de contrato, o contrato vence daqui a um mês e eu tenho também contratos que vencem daqui a um ano, ou seja, o cupom cambial ele é amarrado para 2 anos, então eu tenho que entender, tá? Então vamos pegar isso aqui, a fórmula já está pronta, vou entregar para vocês de mão beijada, não precisem ficar malucos com isso aqui, simplesmente para entenderem. Olha só, o FRA ele entra nessa conta, o DI entra nessa conta, então o FRP ele mexe, se o FRP se mexe, o que está acontecendo aqui? Além simplesmente de estar acontecendo fluxo no dólar à vista e no dólar futuro, está movimentando